Paz de Deus, alegria do Espírito e o amor derramado em nossos corações. Nós, por meio da paz, da alegria e do amor, estamos meditando naquele que é verdadeiro e que nos gerou de novo para uma viva esperança. A igreja é também conhecida como a família de Deus. A igreja é propriedade exclusiva de Deus. E como família, nós temos que ser alimentados. É necessário que a família esteja bem alimentada e todos possam crescer em Cristo. E como família de Deus em Cristo, nós crescemos sendo alimentados pela palavra, pelo Espírito de Deus. Mas como a igreja será alimentada? Quem pode fazer a comida e dar o alimento para a igreja? No livro de Hebreus, no capítulo 4, fala sobre alimento. E no versículo 13 e 14, aliás, no capítulo 5, versículo 13 e 14, diz assim: Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Então temos o alimento das crianças, o leite, e temos o alimento dos adultos, o alimento sólido. Quando a igreja é edificada pelo homem, segundo a carne, há alguns lugares que separam a igreja pela carne e pelo crescimento carnal. Crianças, jovens, adultos, mulheres de um lado, homens de outro. Isto é uma maneira carnal de lidar com a igreja. Não é a maneira espiritual. Pois aqui está se tratando de criança espiritual, de adultos espirituais. Os adultos, eles já conhecem Cristo, eles têm discernimento. As crianças, não. Portanto, é loucura nós pegarmos as crianças segundo a carne, os meninos, criar um grupo de meninos e começarmos a ensinar o evangelho para eles sem eles se converterem, porque eles ainda nem nasceram de novo, não são nem bebês ainda. Não há como fazer isto, é ilusão. Carne não pode ser espiritual. A pessoa precisa de nascer de novo, precisa de ter fé, dar testemunho e, por meio de seu testemunho, exercitar a sua fé. Não podemos tomar crianças, segundo a carne, como pessoas irmãs em Cristo, irmãozinhos em Cristo. Isto é mentira, porque elas não se converteram, não se arrependeram, não nasceram de novo. Estamos enganando a nós mesmos. Vamos ver na Escritura como as coisas são tratadas na família de Deus. Deus é o Pai, é Deus quem gerou essa família. Nesta família nós temos crianças e adultos, e temos também jovens. E o alimento para cada um é diferente. Portanto, a igreja deve ser alimentada. E nós vamos ver sobre isto na primeira carta de João, no capítulo 2, no versículo 12, 13 e 14. No capítulo 2, nós temos aqui espiritualmente os filhinhos, os jovens e os pais.
no sentido espiritual. Você que ainda não meditou nisto e não entendeu ainda. A vida espiritual começa quando alguém crê, nasceu de novo, teve um novo começo, um novo princípio. É um bebê. Essa pessoa recém-convertida é um bebezinho em Cristo. Ele entrou na família de Deus. É agora que ele nasceu na família de Deus. E precisa de leite, conforme está em Hebreus, capítulo 5, versículo 13. Ele é criança. E diz que ele é inexperiente na palavra da justiça. Não entendeu nada. Nas igrejas segundo a carne, costuma as crianças fazerem a comida para a igreja. Eles têm oportunidade e vão pregar a palavra. Não sabem nada a respeito da palavra. E ter oportunidade de pregar. Podem ser homens velhos, segundo a carne. Mas espiritualmente não sabem nada ainda. Nós podemos deixar uma criança de 5 anos fazer comida? Que tipo de alimento que ele vai fazer? Não há como. Dar a palavra na igreja é alimento. A palavra na igreja é a comida, é a bebida. Falar na igreja é alimentar. Então, na primeira carta de João, está escrito assim, versículo 12 do capítulo 2. Filhinhos, esses são as crianças. Aqueles que nasceram de novo e ainda não cresceram. Eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Então, esses tendo nascido de novo, os pecados foram perdoados. Pais, quem são os pais? São aqueles que cresceram na vida divina e geram outros crentes que pregam a palavra e por meio deles o Espírito Santo gera outros filhinhos na família de Deus. São esses que devem fazer a comida na igreja. São esses que devem ter autoridade na igreja. Os pais chegam a ser como anciãos. O símbolo de ancião é aquele que vive a vida divina por anos e anos e anos e anos. Eles nasceram de novo, foram crianças, jovens, e se tornaram pais, porque eles cresceram na vida divina, ficaram adultos em Cristo, e geram outros crentes por meio do Espírito Santo. Ele diz assim, pais, eu vos escrevo, porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Estes cresceram e já conhecem a Deus. Esses que conhecem a Deus é que têm a palavra da justiça para dar para a igreja. E nós pensamos que a autoridade na igreja é exercida por um pastor ou por um presbítero, mas não é assim. A autoridade da igreja é pela vida. São aqueles que são mais crescidos em Cristo, é que coordenam os menores por meio da vida de Deus. Tudo na igreja tem que ser por meio da vida de Deus. Nova criatura. Crescer em Cristo. Crescer no conhecimento de Deus, como dizem Efésios, chegar à estatura de Cristo. Estes alimentam a família. Os pais. Quem são os pais? São os que cresceram na vida de Deus. Estes venceram o maligno e conhecem a Deus. Os jovens, ele diz que têm vencido, ainda estão na batalha. Estão na batalha, porque são jovens, ainda tem muitas coisas da carne que devem ser vencidas. Por isso ele diz, tendes vencido o maligno. No versículo 14, ele coloca assim, em todo o versículo 14. Filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e tendes vencido o maligno.
Os que têm compreensão carnal da igreja e tratam a igreja como se fosse propriedade sua, separam a igreja por meio da idade física, não espiritual. Quem não tem visão espiritual, trata a igreja segundo a idade física. Aí tem grupo de crianças, grupo de jovens, grupo de casais, tratam a igreja segundo a carne. Não se pode tratar a família de Deus segundo a carne. São igrejas carnais, geradas por homens carnais, não pelo Espírito Santo. Quando nós somos gerados pelo Espírito Santo, nós crescemos como a família de Deus. Então temos filhinhos, jovens e pais. Quem tem autoridade? Nós vamos entregar a reunião da igreja e deixar falar uma criança? Uma criança espiritual? Não, os pais é que têm a palavra na igreja. Isto é, aqueles que são maduros no espírito. As coisas da reunião da igreja, elas devem ser de acordo com a vida eterna, com a vida de Deus, com a vida no Espírito Santo, com o Cristo que está em cada um e que cresce à medida que nós vamos sendo alimentados. O grande perigo de uma igreja carnal é que muitos, ao invés de ter um alimento sólido ou um leite para as crianças, têm vinho de prostituição. Há igrejas que servem bebida forte, palavra fermentada, e os crentes ficam bêbados, eles não sabem nada disto. Se pegarem a Escritura, não entendem nada. Por quê? Porque estão bêbados. Essa palavra está em Apocalipse, no capítulo 18, e diz assim, versículo 3: todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição. Há um vinho que é servido nas igrejas que andam segundo a carne. É uma palavra fermentada, adulterada. A palavra fermentada é aquela palavra misturada com a palavra do homem. O Espírito Santo não fala na igreja, é o homem que fala. Quando é o homem segundo a carne que fala na igreja, ele serve, um vinho. O que é? O vinho é resultado de quê? De fermentação. É bebida alcoólica. Há muitos crentes que estão tão bêbados com esta palavra fermentada que eles não recebem, eles perdem a capacidade de entender as Escrituras, de entender o que é um crente crescido segundo o Espírito, do que é um adulto espiritual, do que é uma criança em espírito. Portanto, nós precisamos examinar todas estas coisas. Percebermos o lugar em que estamos. Se nós estivermos bêbados com este vinho, os bêbados nem percebem o lugar que estão. Não sabem que estão em Cristo. Não sabem o que é a palavra da justiça. Eu vou ler de novo a palavra que está em Hebreus. E é assim. Capítulo 5, versículo 13. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Então, se você ainda não tem muita experiência na palavra de Deus, de obediência, você ainda não tem muito crescimento espiritual, então é criança. Nas igrejas segundo a carne, eles pegam as criancinhas e criam uma escola ou criam uma classe para elas. Isto é loucura. Elas ainda não se converteram, elas não creram, elas não nasceram de novo. E como que elas estão se alimentando da palavra? Como que elas tratam o Espírito? Isto chama fermentação. Estão servindo um vinho neste lugar. E as pessoas não vão entender as Escrituras. Abram as Escrituras, está em Hebreus, no capítulo 5, versículo 14. Mas o alimento sólido. Há alguns lugares que eles não entendem nem isto. Palavra é alimento. Alimento sólido é uma palavra mais difícil de entender e que é ministrada à igreja por meio do Espírito Santo. E é ministrada para os adultos. Portanto,
essa que é a diferença. Você já meditou a respeito dessa diferença segundo o Espírito? Então, Deus é Espírito. E na família de Deus, cada um está num estágio de crescimento espiritual. Não podemos lidar com a igreja segundo a carne. Se uma pessoa tiver 70 anos e ele se converter hoje, em Cristo ele é um bebê, embora ele tenha 70 anos de idade. E como nós vamos separar a igreja pela idade segundo a carne? Uma pessoa jovem de 25 anos, que se converteu há 10 anos, aos 15 anos, ela nasceu de novo, tem 10 anos e ela se alimenta bem, ela está forte espiritualmente, ela pode ser mais crescida do que este, que é mais idoso fisicamente, mas que creu há pouco tempo. Portanto, precisamos compreender que a família de Deus é nascida pelo Espírito. E a vida espiritual daqueles que nasceram de novo tem um crescimento. E isto são símbolos. O que nós vimos na carta de João é o crescimento de vida. É que nós possamos meditar a respeito disto. Por quê? Porque na igreja, o que temos na igreja, nós temos no capítulo 6, no versículo 4, fala daqueles que uma vez foram iluminados. Provaram o dom celestial. Provaram, é como comida. Tornaram-se participantes do Espírito Santo. Então serve a comida e nós participamos do Espírito Santo. O Espírito é servido à igreja por meio daquele que fala, daquele que conduz, daquele que guia pelo Espírito Santo. Provaram a boa palavra de Deus. Veja, a palavra de Deus é servida como comida, é provar, é comer, é ter paladar. Se alguém não nasceu de novo, ele não tem paladar para a palavra de Deus. Ele não gosta, aquilo não entra na alma dele. Não há digestão, não há alimentação, não há fortalecimento. E ainda provaram os poderes do mundo vindouro. Poder. Então, veja o que há para a igreja. Poder do mundo vindouro, que é a vida de ressurreição. Provaram a boa palavra de Deus. Estudo é para alimentar a igreja. Tornaram-se participantes do Espírito Santo. Participante. É como o almoço em que você participa, que você serve a comida. E aquela palavra como comida vai fazendo digestão na sua alma e vai te fazendo crescer. Para que na igreja haja muitos pais, haja muitos jovens e hajam muitas crianças. E assim é a família do Deus vivo. A igreja é algo vivo na vida de Deus. Não é algo organizado pelo homem. A igreja não pode ser organizada pelo homem. Tudo que está sendo organizado pelo homem é como um vinho. Distrai, alegra. As pessoas ficam todas rindo, brincando e gostando muito, porque estão bebendo vinho. Bebida alcoólica. Não é palavra de Deus. É palavra do homem. Estão fazendo coisas humanas e carnais. Aí estão em Babilônia. Leia em Apocalipse. Portanto, na família de Deus, quem alimenta não são crianças, são os pais, os que cresceram na vida de Deus. Estes provaram o dom celestial. Veja que a palavra provar, ela é usada aqui em provar o dom celestial, participantes do Espírito Santo, provaram a boa palavra de Deus, provaram os poderes do mundo vindouro. Isto é o alimento da igreja. É o poder de Deus, é a palavra de Deus, é a participação do Espírito Santo, é a prova do dom celestial. É isto que os pais que cresceram em vida divina servem para que as crianças se tornem jovens e depois se tornem adultos. E assim a família de Deus toda cresce
para santuário de Deus no Espírito Santo. Quão maravilhoso é Deus que nos comprou por meio de Jesus Cristo. Ele nos deu esta nova vida e nos fez nascer de novo na sua família. São estes que podem orar: Pai nosso que está no céu. Nisto está a nossa esperança, nisto está a nossa vida. Pela graça, pelo Espírito, nós agora somos da família de Deus. Que a paz e o amor de Jesus Cristo estejam com todos e que hajam entre nós muitos adultos para alimentarem uns aos outros. Fiquem todos na alegria do Espírito Santo. Amém.